Olá, eu sou a Bia Feltz e hoje eu vim trazer o passo a passo da Necessaire Face, que é esse modelo aqui que vocês estão vendo, que é o novo lançamento meu em parceria com a Estilotex. É um recorte de tecido que vem 9 Necessaire, ele é assim, ó. E vem já o molde para vocês confeccionarem 9 Necessaire. A minha sugestão é 3 kits, como esse que vocês estão vendo aqui, ó. Esse kit com o fundo preto e detalhes em verde, bastante verde nesse modelo. Essa daqui que é mais preta com rosa, que tá linda demais. E tem essa daqui com o fundo azul e rosa, que tá muito, muito lindo também. E esse tecido ele facilita bastante porque ele já tem um molde no tecido, né? Então facilita bastante, principalmente para quem tá começando. E como o nome diz, é super fácil de confeccionar, você vai gostar bastante. Então vamos lá conferir o passo a passo de hoje. Eu vou fazer aqui o tamanho médio, mas da mesma forma que você pode fazer o médio, você pode fazer o tamanho grande e pode fazer o tamanho mini também, tá? Eu vou recortar o meu molde, deixando uma margem assim, ó, não vou cortar exatamente na linha branca, tá? E aí eu vou cortar 2 mantas na mesma medida, vou passar o ferro para grudar na manta. Tô usando aqui a manta R2, funciona também com a R1, a que você preferir. E aí eu vou cortar na mesma medida 2 vezes no forro. Para essa cor aqui eu escolhi o chumbo. E aqui para as outras eu tenho 2 sugestões, ó. Essa verde aqui eu usei o poazinho verde, que fica bem bonito. Ó, coloquei o poazinho verde. E essa outra aqui eu coloquei o poazinho rosa, todos da Estilotex, tá? Fora isso, eu vou precisar do zíper. O zíper eu corto, ó, deixando uma margem para cada lado, ó, deixando uma sobrinha de uns 2 dedinhos para cada lado. Eu vou ensinar de uma forma aqui a colocação do zíper, mas no canal tem colocação de zíper de outras formas, inclusive tem com acabamento de tecido aqui que fica super bonitinho também. Aí ele fica um pouco menor, que também é bem legal. Vou até deixar o link aqui embaixo desse outro acabamento no zíper, porque se você preferir pode fazer do outro jeito, tá? E aí eu vou precisar, obviamente, do cursor pro zíper e de uma etiqueta, claro, para deixar o nosso trabalho ainda mais lindo. A primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar nas partes de fora. Então, com ela sobre a manta, com o ferro passado, você pode vir fazer um quilt, um matelassé. E primeiro de tudo, eu gosto de prender esse tecido na manta. Então, eu vou passar uma costurinha um pouco mais dentro da bordinha dessa margem branca. Essa margem branca é para você recortar depois por ela, e aí você tem um aproveitamento total aqui da parte estampada, porque se você cortar em cima da estampa, quando você for costurar, vai comer mais um pedacinho a costura, né? E aí você vai ficar com a estampa menor. Então, o intuito dessa margem aqui é para você cortar por fora da margem, para ter um melhor aproveitamento aqui da estampa da Necessaire. Então eu vou vir e vou passar uma costurinha aqui dentro um pouquinho, porque aí depois quando eu cortar bem em cima da margem, eu não vou cortar a costura que eu fiz, porque ela vai estar um pouquinho mais para dentro. Passei essa costura, como você pode ver, ela fica um pouquinho mais para dentro do que a bordinha aqui lateral do tecido, porque depois a gente vai cortar bem aqui nessa parte branquinha. Fiz isso numa das partes de fora, vou fazer na outra. Eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com o tecido já preso na manta, porque aí se eu vou fazer um quilt, um matelassé e até mesmo para fechar depois as laterais, o fundo, o tecido estando preso na manta, ele não vai sair do lugar, não vai ficar torto. Então eu sempre aconselho vocês trabalharem com essa costura de segurança, porque facilita muito os próximos passos. E é assim, 2 minutinhos que você leva a mais, né, do que levaria, então vale muito a pena. Ó, fiz então a costura. Aqui agora é o momento de você vir fazer um quilt, aquele quilt em ondas, matelassé, enfim, faz o que quiser. Eu vou pular essa parte do quilt, dessa vez eu não vou fazer, para vocês verem também como ela fica linda sem
Ó, agora eu cortei exatamente aqui, deixando toda essa parte branquinha. Então eu vou cortar as duas partes da mesma forma. Primeiro eu vou cortar aqui. O forro ele ainda não tá cortado no tamanho exato, a gente cortou um pouquinho maior, da mesma forma que a gente cortou o tecido aqui de fora e a manta, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma, cada um vai desenvolvendo aí a sua técnica, tá? Não necessariamente é uma regra o que eu tô passando pra vocês, são dicas que você pode estar aplicando aí e depois você vai desenvolvendo as suas próprias técnicas. Aí ela cortada fica assim, agora eu vou cortar a outra. Ó, fiz isso. Você vai olhar a etiqueta que você vai colocar, dependendo da etiqueta você já tem que costurar. Essa minha aqui, como ela é costurada, ela é uma plaquinha, ela é costurada, pode ser depois de pronta, depois eu vou colocar, não vou colocar já não, depois no finalzinho eu coloco. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora as duas partes do forro, vou colocar aqui bem certinho uma sobre a outra, e aí eu vou pegar uma das partes da nécessaire e vou alfinetar aqui em cima para que eu possa cortar as duas partes do forro exatamente aqui do mesmo tamanho. Você pode também passar essa medida aqui para o molde e cortar a partir do molde o forrinho, que também facilita bastante. Eu, como tô aqui já sentadinha, já tô aqui fazendo, vou fazer dessa forma, mas você pode passar esse molde da nécessaire para um molde de papel. Ó, deixei aqui preso, agora eu vou cortar certinho aqui no molde o forro. Já tô cortando os dois de uma vez só. Cortei as duas partes do forro, agora a gente pode partir para a colocação do zíper. Vou pegar uma das partes, vou pegar o zíper, a frente dele vou colocar viradinha para baixo. Aí nessa hora a gente pode pegar um grampinho ou alfinete para prender, para segurar melhor pra gente. E aí eu tô deixando uma sobrinha de zíper para cada lado, tá? Deixei uma sobrinha para cá e uma sobrinha para cá. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança, novamente, como eu falei pra vocês, a costurinha de segurança, ela ajuda bastante. Agora ela vai prender, ó, vou passar bem na pontinha mesmo, só pra prender esse zíper. E aí fica mais fácil pra gente prender o forro depois. Olha aqui, bem na pontinha mesmo. Agora eu vou vir com o forro, uma das partes do forro. Vou colocar a frente do forro com essa frente desse tecido aqui, ó. Vou alinhar aqui bem certinho. Posso prender, porque vai facilitar segurar, né? E aí, nessa hora, eu vou virar com o próprio calcador que eu tô aqui, eu vou colocar o zíper. Porque o meu calcador da máquina industrial, ele é mais fininho. Se você estiver usando a máquina doméstica, troca por um calcador de zíper, que aí o acabamento vai ficar mais bonito, tá? Ó, vou passar a costurinha mais próximo dos dentinhos do zíper que eu consegui. E aí nessa hora, principalmente, eu não posso esquecer de dar o retrocesso, né? Pra deixar esse zíper aqui bem preso e não soltar. Zíper fixo aqui. Agora essa outra parte aqui, ó, que é a frente do zíper, a gente vai colocar na frente dessa outra parte da nécessaire. E nessa parte aqui a gente cuida pra deixar bem alinhadinho, né? Se por acaso não ficar bem certinho, depois dá pra gente destacar o zíper e colocar mais alinhado, né? Mas se já colocar certinho já facilita. Novamente eu vou passar a costurinha de segurança. Essa costurinha de segurança nem precisa o retrocesso, ela é mais pra auxiliar mesmo. Agora eu vou vir com a parte do forro, frente do forro, vou virar aqui, ó, com a frente da parte do forro. E aí eu vou alinhar bem.
Vou prender. E aí, essa parte, quando eu costuro assim o forro, eu sempre gosto de levar o forro pra baixo, porque eu acho que ele escorrega quando ele fica pra cima. Então, quando a gente costura com a manta pra cima, o forro ele fica mais certinho no lugar. Vou dar retrocesso. Agora, a gente vai rebater a parte do zíper. Deixa eu voltar a câmera pra cá. A gente vai rebater a costurinha aqui, ó, na parte do zíper. Só que para rebater, eu não vou rebater com o forro junto, que geralmente a gente rebate segurando o forro também, né? E aí rebate. Só que eu não vou fazer assim. Eu vou rebater só com o tecido e com a manta. E eu vou direcionar essa sobrinha aqui, ó, essa pontinha pro lado da manta, tá? Não pro lado do zíper. E aí, depois de passar nesse lado, a gente abre aqui o outro lado, joga o forro pra cá e passa a costurinha aqui. Essa costura eu tô fazendo na máquina doméstica, tá? Num pontinho decorado. Mas é opcional, dá pra fazer na máquina reta também. Ó, eu fiz aqui, nessa daqui eu já fiz, ó, e coloquei uma linha rosa. Não sei se vai dar pra ver bem a linha, deixa eu deixar mais clarinho aqui. Ó, eu acho que assim deu pra ver bem. Eu fiz um pontinho decorado de folhinhas. E essa costura que eu fiz, que é a única que aparece, e a costurinha que você vai fechar depois o forro, eu coloquei uma linha coloridinha, coloquei uma linha rosa, inclusive uma linha trilobal, aquela linha usada pra bordar, pra máquina de bordado. Então, coloquei coloridinha, mas geralmente eu costuro tudo com linha branca, tá, gente? Essa parte aqui eu vou pular porque a máquina tá lá no outro lado e vai ficar meio difícil de eu montar o tripé pra vocês verem, mas é só costurar e eu mostro depois de costurado aqui pra vocês. Ó, pra mostrar aqui com a costurinha feita, os pontinhos aqui. Ó que graça que fica. E aí no avesso ele fica assim, ó. Ele rebateu e jogou essa parte, dessa sobrinha pra cá, pra parte da manta. E aí agora, abrindo, ó, ele fica assim, o forrinho fica aqui sem nenhuma costurinha. Agora a gente vai para uma parte temida por uns, odiada por outros, mas é bem fácil. A gente vai colocar o cursor, deixa eu achar a tesourinha de cortar o zíper. Eu vou vir aqui, ó, nos dentinhos do zíper, vou cortar só os dentinhos, cerca de 1 centímetro em só um dos lados. Aí eu venho com o meu cursor, vou encaixar ele aqui no lado que tá maior. Quando tiver retinho aqui com o outro lado, eu encaixo nos outros dentinhos, seguro as duas pontas e puxo. Se ficar tortinho, você tira e coloca de novo, tá? Deixa um espacinho aqui aberto, porque a gente vai precisar depois pra desvirar, tá bom? Agora a gente vai fazer assim, ó, unir as duas partes de fora e vamos unir as duas partes do forro. E a gente vai deixar bem alinhado aqui, ó, embaixo e em cima. Eu vou vir de baixo pra cima, certificando que tá bem alinhado, vou passar uma costurinha. Lembra que essa costura tem que ser maior do que meio centímetro, que é essa margem aqui, pra não aparecer essa parte branca depois quando desvirar a peça, né? Então coloca meio centímetro, 0,6 pra dentro aqui, 0,7, 1 centímetro, quanto você quiser, desde que use a mesma medida aqui e aqui no fundo, tá? Eu vou passar a costurinha até quase encostar aqui nos dentinhos do zíper, o máximo que eu conseguir. Por que que eu começo daqui pra cá? Porque quando a gente começa daqui, o final, o pezinho vai mais em cima que possível. E quando a gente vem ao contrário, o calcador muitas horas ele não vai conseguir costurar aqui perto, ele vai começar a costurar aqui e vai ficar um espaço muito grande aberto. Então começa a costurar de baixo pra cima. E aí dessa forma a gente vai fazer em todos os cantos, né, todas as laterais. E aí, na parte do fundo aqui, a gente pode costurar tudo. E na parte do fundo do forro, a gente vai deixar um espacinho aqui, uns 4 dedinhos pra gente poder desvirar. E aí, direciona aqui o zíper pra parte do forro, tá? Deixa bem alinhado e começa a costurar. Essa parte é muito importante, o retrocesso no começo e no final, pra que não solte o fundo e depois a costura
sair, né? Com o uso da nécessaire, quando lavar a nécessaire. Então é muito importante esse retrocesso. Eu consegui costurar até bem em cima, bem pertinho mesmo. E esse jeito é legal também para quem tem receio, né, de costurar em cima dos dentinhos do zíper. Então essa forma de fazer é bem legal porque não pega a agulha em cima dos dentinhos. Também de baixo para cima, não vai ficar longe dos dentinhos do que se eu fizesse assim, ó. O calcador, ele muitas horas ele não vai pegar, ele não vai dar retrocesso em cima dos dentinhos do zíper. Então tem que ser de baixo para cima mesmo. Vou alinhar aqui o fundo, só que lembra que quando você fizer dessa forma, tem que deixar uma sobrinha do zíper, tá? Na lateral. Se você cortar rente, o cursor ele vai escapar conforme abrir e fechar a nécessaire, tá? Então é importante deixar sempre essa sobrinha do zíper para cada lado. Ó, costurei aqui as laterais e o fundo, agora eu vou repetir o processo no forro. Ó, pode ver que chegou bem próximo, só que esse intervalinho aqui é onde tá os dentinhos do zíper e não pegou em cima. Costurei as laterais, agora eu vou fechar os fundos. E aí o fundo, a gente vai alinhar, vai abrir aqui, ó, e vai alinhar. E aí essas pontinhas aqui, ó, que sobra, a gente direciona uma para cada lado, uma para direita e uma para esquerda, que aí vai ficar, não fica grosseiro aqui e o fundo fica bem bonitinho. Então, fez isso, pode prender, tá? E aí é só passar a costurinha com retrocesso. A costurinha também tem que ser de meio centímetro ou mais. Costurinha feita, direciona um pra cá. E vamos repetir aqui o processo no outro fundo. E aí eu cuido pra direcionar pro mesmo lado que eu direcionei aqui, ó. Aqui tá direcionado pra cá, então aqui eu vou direcionar pra cá e esse pra cá. Agora eu vou fechar os cantinhos do forro, mesmo esquema. Por essa abertura aqui, ó, a gente termina de abrir o zíper. Por isso que eu falei pra vocês deixarem um pouquinho aberto, porque aí facilita agora. E aí eu pego aqui um dos cantinhos da nécessaire, vou puxar, vou desvirar. E aí, às vezes, a gente deixa o espacinho aqui pra desvirar pequeno demais e passa um trabalhão, né? Passa um trabalhão pra desvirar. Já vou lá arrumar meus cantinhos, ver se eles ficaram bem bonitinhos. Ai, é tão bom, gente, quando a gente desvira e essa costura aqui bate bem bonitinha. Vou arrumar aqui os cantinhos. Ó, pode ver que aqui a minha costura ficou um pouquinho menos de meio centímetro e aí aparece essa parte branquinha, ó. Por isso que a gente tem que tomar cuidado pra não aparecer, né, pra costurar com meio centímetro. Eu vou desvirar de novo e vou só passar a costurinha um pouquinho mais pra dentro aqui pra resolver esse probleminha aqui que ficou aparecendo branquinho. Ó, refiz aqui a costurinha, subiu aquela parte branca daqui, agora a gente ajeita bem os cantinhos aqui de cima também. E aí essa abertura aqui que a gente desvirou, a gente fecha com uma costurinha na máquina, pontinho visível à mão, o jeitinho que você preferia. Confesso que eu tenho uma certa preguicinha de costurar à mão, então eu vou e passo uma costurinha aqui. E aí a gente finaliza, joga o forrinho aqui pra dentro, passa o ferro pra tirar o amassado. E aí a nossa nécessaire tá prontinha, só vou vir aqui, ó, pra finalizar. E vou costurar a minha etiquetinha aqui centralizada. Mas você faz aí do jeitinho que você achar melhor. Acho que vou até costurar aqui embaixo, ó. E tá prontinha, gente. Olha a coisa mais fofa. Deixa eu pegar as outras que fazem parte aqui pra vocês verem o tamanho. Essa é a M, né? A média.
Essa daqui é a grande, ó. A grandinha, a média. E aí a mini, ela vem só na estampinha floral. Olha que coisa mais fofa. Então, pode usar a mini pra moeda, pendrive, batom, enfim, mil coisas. A M já cabe bastante coisinha pra andar na bolsa do dia a dia, né? E essa daqui já é bem legal pra bolsa de viagem, organizar itens maiores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar, deixa aquele like. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar de conhecer o meu canal, que tem muitos vídeos como esse de passo a passo, dicas, muitas ideias. Então eu te convido a conhecer. Um super beijo, tchau!